E aí pessoal do BSW, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta hoje para trazer um vídeo um pouquinho diferente, tá pessoal? Bom, no vídeo de hoje eu queria discutir um pouco com vocês sobre os jogadores, os melhores jogadores sub-21 da atualidade, tá pessoal? E aí eu vou trazer uma lista aqui, algumas matérias, algumas notícias, vamos discutir um pouco das estatísticas dessa listinha que eu escolhi aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses jogadores, o potencial de cada um e o que eu acho, beleza? Bom, pessoal, então pra começar, a gente vai abrir aqui essa notícia do CNN Sports, do Gabriel Teles. Foi publicada no dia 27/10 de 2024, falando sobre o Troféu Copa, né? Pra quem não sabe, o Troféu Copa é um troféu que premia o melhor jogador sub-21 do mundo, né? Isso aqui foi antes da premiação que aconteceu nesse ano de 2024, que o vencedor foi o Lamine Yamal, jogador do Barcelona. E aí a gente tem uma listinha aqui dos indicados ao prêmio aqui nesse ano, né? Então a gente pode ver o Alejandro Garnacho do United, jogador de 20 anos, Arda Güler, de 19 anos, do Real Madrid, o turco, João Neves, português, que jogava pelo Benfica, atualmente está no PSG, 19 anos, Konaté do Salzburg, o Kobbie Mainoo do Manchester United, de 19 anos, o próprio Lamine Yamal, que foi o vencedor desse troféu, de 17 anos, Mathys Tel do Bayern de Munique, Pau Cubarsí do Barcelona, 17 anos, também muito jovem, o Savinho, que jogava pelo Girona, brasileiro, revelado pelo Atlético Mineiro, e atualmente está no Manchester City, de 20 anos, e o Zaire Emery do PSG, de 18 anos. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, dentro daquela lista eu selecionei alguns jogadores que são, na minha opinião, os de mais destaque, os que têm mais potencial de evolução, tá? Óbvio que os jogadores que estão na lista, que eu não vou falar aqui no vídeo, também têm muito potencial. Então, longe de mim querer desmerecer eles, eu acho que todos eles têm potencial por serem muito jovens, jogarem em clubes europeus, né, de grande expressão. Então eu posso me surpreender daqui a pouco tempo esses jogadores se destacarem muito. Mas atualmente eu selecionei alguns aqui que eu acho que são os melhores, tá? Que tem mais potencial. Bom, para começar então, o Alejandro Garnacho, que é esse argentino aqui, de 20 anos, tá? A gente vai ver um pouquinho das estatísticas do Garnacho nessa temporada e nas últimas temporadas. Olha, na temporada 24-25, que é a atual temporada, na Liga Europa, que é a competição europeia que o Manchester United está disputando, o Garnacho tem 6 partidas, 1 gol e nenhuma assistência. Na temporada passada também, ó, 6 partidas, 1 gol e nenhuma assistência. Na Premier League, 15 partidas, 3 gols e 1 assistência apenas. E na temporada passada, 36 partidas, 7 gols e 4 assistências. Bom, pessoal, são números discretos, né, do Garnacho. De fato, o Manchester United não vive uma boa fase. Mudou de treinador agora, né, há pouco tempo, o Ruben Amorim, atual treinador do Manchester United. Então, existe uma chance aí dos jogadores jovens do United evoluírem, né? E eu acho que o Garnacho é um desses jogadores que pode evoluir. Tem muito potencial, é um jogador muito bom, muito rápido, do drible, da velocidade. Não faz tantos gols ainda, né, pela pouca idade, eu acho, mas com mais oportunidades aí jogando do lado de um treinador que vai potencializar o futebol dele, eu acredito que ele tem potencial para evoluir muito. Então, na minha opinião, é um dos melhores dessa lista aí, dos que foram indicados, tá, para o prêmio. Outro atleta aqui que a gente vai trazer é o Arda Güler, tá? É um grande talento do futebol turco, já há muitos anos não aparecia um talento assim, né? Começou lá no Fenerbahçe, tá? E foi contratado pelo Real Madrid. Então, quando um jogador é contratado pelo Real Madrid, você já imagina que ele tem muito potencial, e é o caso do Arda Güler. Só que, como outros atletas jovens que chegam no Real Madrid, o Arda Güler tá tendo pouco espaço. É o caso do Endrick, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui ainda. E foi o caso do Vini Júnior, enfim, vários jogadores jovens que chegam no Real Madrid, eles não conseguem ter uma minutagem muito boa, né? E aí acabam jogando pouco e vão sendo emprestados para outros clubes. A gente já viu isso, por exemplo, o caso do Odegaard, que é um excelente jogador, joga no Arsenal e não teve oportunidades lá no Real Madrid. E tá acontecendo isso com o Arda Güler, tá? É um jovem ainda de 19 anos. Nessa temporada, ó, ele tem 5 partidas na Champions League, nenhum gol e nenhuma assistência. Na La Liga ele tem apenas 12 partidas, 1 gol e uma assistência. Na temporada passada, ó, apenas 10 partidas, 6 gols e nenhuma assistência. E aqui nas outras competições também, nenhum número muito relevante. Bom, mais um, assim como o Garnacho, né, a gente pode ver jogador jovem, mas com estatísticas discretas, né? O caso do Arda Güler e do Garnacho. A gente sabe que no futebol nem tudo é só estatística, muito pelo contrário. Você assistindo o jogo, você vê a criação do jogador, as chances criadas, então as estatísticas nem sempre refletem tudo. E aí às vezes você vai olhar essa estatística aqui e vai falar, nossa, esse Arda Güler é péssimo, né? Pra quem não entende, não acompanha, vai achar isso. Mas é um jogador muito promissor, tem muito potencial de evoluir, joga muito bem pela seleção turca, olha só.
Na Eurocopa teve 5 partidas, 1 gol e 2 assistências. Nas eliminatórias da Euro, 3 partidas e 1 gol. Então, joga muito bem, é titular inclusive da seleção turca pela pouca idade, é surpreendente isso, né? Então, é um jogador que tem muita chance de evoluir lá no Real Madrid. Bom, pessoal, agora outro jogador que a gente vai trazer aqui, né, que tava nessa lista lá, é o Kobbie Mainoo. O Kobbie Mainoo é um jovem jogador, também de 19 anos, de 2005, tá? É um inglês com ascendência ganesa e ele joga pelo Manchester United. Mais um do Manchester United, né? Então, uma safra interessante aí de jogadores jovens do United. E aí, pessoal, a gente vai ver aqui que, pelos números, ó, tem pouquíssimos gols e assistências, mas ele é um volante, né, pessoal? É um meio-campista, é um volante, não é um atleta que vai ficar fazendo muito gol, que vai ficar dando muita assistência, mas para a posição dele e para a pouca idade dele é um atleta de muito destaque, porque com pouquíssimo tempo já de profissional, ele chegou à titularidade do Manchester United, que é um time que tem uma pressão elevadíssima, uma torcida super exigente, então não é fácil ser titular do Manchester United, e para esse jogador foi assim, como se ele já tivesse, sabe, super ambientado no mundo profissional do futebol, já fosse assim, experiente demais, jogando ao lado de grandes jogadores, lendas do futebol como Casemiro e etc. Então, joga muito bem, joga muita bola, já foi convocado pela seleção inglesa principal já, olha só, disputou a Eurocopa também, jogador importantíssimo para o Manchester United, e como eu falei, a fase do Manchester United não é muito boa, então isso acaba prejudicando um pouco esses jovens que estão em ascendência, né? Foi o caso do Alejandro Garnacho que eu trouxe para vocês, é o caso do Kobbie Mainoo também, e outros jovens que estão lá no United, mas sem dúvidas é um jogador que tem muito potencial. Daquela lista ali, como eu disse pra vocês, na minha opinião, é um dos que mais tem potencial. Um outro jogador agora, tá? É esse francês aqui, o Zaïre Emery, do PSG. Também muito novo, tá? Esse é até mais novo que os outros que a gente trouxe aqui. Apenas 18 anos, nascido em 2006. E olha só, vamos ver aqui um pouquinho das estatísticas dele, tá? Ó, nessa temporada, pela Liga dos Campeões, ele tem 6 partidas, 1 gol e nenhuma assistência. Número discreto até, porque o PSG também não tá tão bem na Champions, né? Como eu falei até no meu vídeo anterior, que muitos times já de tradição na Champions estão tendo muita dificuldade, é o caso do PSG. Na Ligue 1, que é o campeonato francês, ele tem 13 jogos, 1 gol e uma assistência. Novamente, né, pessoal? Números discretos. A gente vai ver aqui que tem um jogador nessa lista que eu selecionei aqui, que diferente desses outros, ele não tem números tão discretos assim. É um jogador que vai, na minha opinião, tem chance de ser o melhor da lista e um dos melhores do mundo. Mas o caso do Zaïre Emery é um excelente jogador também, ainda muito jovem, está em desenvolvimento. E é interessante ver que esses jogadores, apesar das estatísticas, eles já estão recebendo oportunidade pela seleção principal. Então isso mostra o potencial deles. Não é fácil para um jogador de 18, 19 anos ser titular ou ser convocado para a seleção principal e ser titulares de grandes clubes, né? Clubes que disputam os grandes títulos dos campeonatos europeus. Então, times que vão entrar na Champions com o objetivo de conquistar o título, times que vão entrar nas suas ligas nacionais com o objetivo de conquistar o título. Não é fácil para jogadores jovens se destacar nesse contexto. E esses jogadores, por estarem aqui, porque eles se destacaram de alguma forma. Então, às vezes, como eu já falei, as estatísticas não refletem tanto assim o potencial do jogador, né? Então, eles estão em desenvolvimento. Olha só, na seleção francesa também tem uma partida e 1 gol nas eliminatórias da UEFA, né, da última temporada. Então é mais um jogador que, na minha opinião, merece estar nessa lista e tem potencial para ser um dos melhores do mundo. Agora, pessoal, a gente vai falar daquele que pra mim é o melhor, né, dessa lista. É o mais jovem, é o melhor, é o que mais tem potencial, é o espanhol Lamine Yamal. Eu acho que esse aí tem chance de ser um dos melhores jogadores dos próximos anos, né, aliás. Um dos melhores jogadores dos próximos anos aí. Bom, vamos começar falando um pouco da atuação do Lamine Yamal, né? Na Eurocopa, a Espanha foi campeã da Eurocopa muito graças a esse jogador, que disputou 7 partidas com 1 gol e 4 assistências. Gente, para um jogador de 17 anos chegar na maior competição de seleção do continente europeu e ter essas estatísticas aqui é uma coisa assim absurda. São poucos jogadores que vão conseguir fazer isso na história, tá? E esse jogador, pessoal, é a segunda temporada dele como profissional. Ele acabou de subir pro time principal. Ele tem 17 anos e é titular do Barcelona, que é um dos maiores clubes da história, um dos maiores clubes do mundo, né? Então é absurdo. E olha só, na Liga dos Campeões, tá? 5 partidas, 1 gol e 2 assistências. Cara, número sensacional, né? Em 5 jogos ele tem 3 participações diretas em gol. Na temporada passada teve 10 partidas, nenhum gol e 2 assistências, mas foi a primeira temporada dele como profissional, né? Na La Liga, esse ano, agora sim, números absurdos, tá? Para um jogador de 17 anos, nascido em 2007,
são números absurdos. 15 partidas, tá, na temporada 2024-25, que é a temporada atual, que o Barcelona é líder da La Liga. 5 gols e 9 assistências, pessoal. Então, em 15 jogos, ele tem 14 participações em gols no time do Barcelona. Se tornou um dos principais jogadores desse time, tá? Então, não é fácil um jogador de 17 anos assumir o protagonismo do Barcelona, assumir o protagonismo da seleção espanhola, ser campeão aí de uma Eurocopa, com protagonismo, até por isso mesmo que ele foi o campeão do Prêmio Copa, né, pessoal? Ele ganhou esse troféu e merecidíssimo, justo. É um jogador jovem, mas que tem muito potencial, na minha opinião. Dessa geração, vai ser um dos melhores, se não o melhor, tá? Bom, pessoal, agora, na minha opinião também, eu trouxe aqui o Lamine Yamal, um jogador que, na minha opinião, está no nível do Lamine Yamal e pode ser um dos melhores nos próximos anos, né? Se não o melhor também. Vai disputar com o Lamine Yamal aí, é o Estevão. O Estevão, que é jogador do Palmeiras, mas já foi comprado pelo Chelsea, o clube inglês. E, na minha opinião, é um jogador sensacional. De novo, mais um, só de 17 anos, tá? Muito jovem, acabou de subir pro profissional do Palmeiras. Então, a primeira temporada dele como titular, como jogador do time principal, foi essa. Eu que sou cruzeirense aí, sinto muito porque o Cruzeiro perdeu esse jogador, né? Era da base do Cruzeiro e, enfim, pela desorganização do Cruzeiro alguns anos atrás, acabamos perdendo esse jogador. E ele foi pro Palmeiras, se destacou nas categorias de base e depois, né, como jogador do time principal, enfim, fez uma temporada absurda. Até por isso ganhou, né, o prêmio aí da ESPN como bola de ouro do Campeonato Brasileiro. Foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro com apenas 17 anos, tá disputando até mesmo a artilharia do campeonato. Não chegou a ser artilheiro, né? Mas quase conquistou essa artilharia aí, se eu não me engano, por 2 gols aí. E aí, diferente dos outros jogadores que a gente viu aqui, né? Ele tem números muito bons também, assim como o Lamine Yamal. Olha só, no Brasileirão de 2024, ele tem 31 partidas, 13 gols e 9 assistências. Muito decisivo. Quem tá acompanhando o Estevão tá percebendo que é um jogador muito decisivo. Na Libertadores, 7 jogos, 1 gol, tá? Na Copa do Brasil, 2 jogos e 1 gol também. Aí disputou o Campeonato Paulista, poucos jogos, né? Já foi convocado também para a seleção brasileira principal, com 4 partidas. Não teve muitas oportunidades ainda, né? O Dorival Júnior ainda não deu muitas oportunidades, que eu acho injusto. Eu acho que ele merecia já estar recebendo muitas oportunidades. Ter muito mais minutos, né, na seleção brasileira. Enfim, mas eu acho que é um jogador sensacional. Tem potencial para ser um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo, assim como o Lamine Yamal. E eu acho que dessa lista que eu trouxe aqui, o melhor é ele. E o Lamine Yamal também é muito bom, até porque o Lamine Yamal joga num nível acima, né, pessoal? Jogar na La Liga, jogar no Barcelona, mostra que é um jogador diferenciado. O Estevão agora vai pro Chelsea e vai ter que se provar lá no nível de Premier League, no nível de campeonato inglês, que é muito difícil, até na minha opinião, é mais difícil que o nível de La Liga. Então, se ele se firmar lá do Chelsea, assim, eu acho que vai ser a maior prova de que ele tá pronto para ser um dos melhores jogadores nos próximos anos aí, tá? Infelizmente, por jogar no futebol sul-americano, o Estevão não participou dessa premiação, né, do Prêmio Copa. Eu não sei quais são os requisitos, os critérios para estar nessa lista como indicado, mas eu acredito que é jogar nos clubes europeus. Eu não sei se o Estevão, naquele momento, tinha muitos jogos ainda, como titular do Palmeiras, né? O prêmio foi há alguns meses atrás. Mas se ele tivesse já apto, acho que ele merecia e poderia até ganhar, tá? Disputar ali com o Lamine Yamal. Bom, pessoal, e aí muita gente vai falar assim, nossa, e o Endrick também, tal, o Vitor Roque. Pessoal, na minha opinião, são jogadores muito bons também. Eu não trouxe eles aqui porque eles não estão nem como indicados no Prêmio Copa, né? Não tiveram grandes temporadas. No caso do Vitor Roque, na temporada passada, ele não conseguiu se firmar no Barcelona, tanto é que foi emprestado pro Betis. E o Endrick é um caso parecido com o Arda Güler, tá com dificuldade de se firmar lá no Real Madrid, mas eu acho que tem potencial também para ser um excelente jogador, tá? Eu acho que ele e Arda Güler ali se equilibram, é um jogador muito bom também, mas eu acho que são jogadores ainda que precisam de desenvolver mais, tá? Todos aqueles que eu trouxe, exceto 2, que eu acho que já estão prontos para assumir um protagonismo, que é o Lamine Yamal e o Estevão. Mas eu acho que esses outros jogadores, como eu trouxe aqui o Arda Güler, o próprio Endrick, o Vitor Roque, são jogadores que ainda vão precisar de se desenvolver. Aí pode ser que daqui a 10, 5 anos, eles vão chegar lá e vão ser melhores que o Lamine Yamal, que o Estevão, porque isso é normal, acontece muito no futebol, né, pessoal? Mas eu acredito que são jogadores ainda
que tem que melhorar, que tem que aprimorar o seu futebol. A gente vai ver agora o Estevão nessa transição, né, daqui a um tempo, pro futebol europeu. Vamos ver como é que ele vai se comportar lá. Mas eu acredito que esses jogadores aqui, todos eles têm potencial para assumirem o protagonismo no futebol mundial dos próximos anos. Então a gente está bem servido, jogadores de muito potencial, ainda muito jovens, já são protagonistas. Então daqui a alguns anos vão continuar sendo protagonistas e vão ser melhores ainda do que já são, tá, pessoal? Vídeo um pouco diferente hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí, se inscrever. Assiste os vídeos anteriores também. Ontem eu comentei um pouco sobre o Chelsea, sobre algumas notícias. Enfim, se surgirem outras notícias interessantes, eu vou trazer aqui no canal também. Hoje foi um dia que eu achei que tinha pouca notícia relevante no mundo do futebol, mas a gente vai trazendo review de jogos e jogadores, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, de novo, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, muito obrigado e até a próxima.